Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar um pouco mais em detalhes sobre o processo de renderização de componentes React, porque na última aula eu falei sobre renderização, mas a renderização, na verdade, ela passa por 3 etapas. Essas 3 etapas são a etapa do trigger, render e commit. No trigger é a etapa onde componentes são marcados para serem ou não renderizados. A etapa do render é quando os componentes são renderizados, porém essa palavra renderização eles ainda não são colocados na tela, não são transformados no DOM. Eles são transformados do DOM na fase do commit. Essa ilustração aqui eu tirei da documentação do React e ele faz uma analogia com um restaurante, quando a gente quer pedir um prato. Então a etapa do trigger é quando algo é pedido. Quando a gente pede um prato para o garçom e o garçom vai lá na cozinha dizer esse prato tem que ser feito. Ou seja, é quando o componente é marcado e é dito para a biblioteca, esse componente deve ser renderizado. A renderização é quando o garçom vai lá pegar o prato já preparado. Então, na renderização, o que é para ser feito, por assim dizer, é calculado, porém não é feito ainda efetivamente. A fase do commit é quando efetivamente a atualização ela é realizada. Então, o DOM virtual é transformado no DOM. No caso da analogia, seria quando o garçom vai lá e entrega o prato para o cliente comer. Então, vamos ver aqui isso de uma outra forma. Vamos dizer que a gente tem aquele mesmo exemplo da última aula, um componente que o contador, quando a gente clica o botão, para o contador ser incrementado, o que acontece? O componente counter é marcado. Essa é a fase do trigger, quando a gente marca esse componente para ser renderizado. Então, como ele foi marcado, ele passa para a fase da renderização. Na renderização, o React executa ele e todos os seus filhos para calcular qual vai ser a nova árvore virtual e compara com a árvore atual. Então ele calcula a diferença do que deve vir a ser para o que é naquele momento. Então ele vai ver se há algo para ser alterado no DOM. Se houver algo para ser alterado no DOM, a gente vai para a última fase, a fase do commit, onde a diferença é explicitamente inserida no DOM. Então primeiro o trigger, depois o render, depois o commit. A gente tem que ver que nem sempre o que é marcado para ser renderizado chega ao commit. E nem sempre que aquela função do useState é executado, algo é marcado. Por exemplo, se a gente marca algo para renderizar, porém não tem diferença, o estado é o mesmo anterior, ele não chega na fase do commit, ele é jogado fora, porque não tem nada para ser alterado. Vamos ver isso aqui no código. Então vamos voltar àquele exemplo da última aula, só que eu vou fazer uma pequena diferença. Aqui no setCounter, ao invés dele incrementar, ele vai mudar para um valor fixo, 10. Toda vez que eu clicar no botão, o estado vai para 10. Vou salvar. Vamos ver aqui no código. No navegador. Vou dar o reload e veja que a renderização inicial é sempre a mesma. Ele vai executar toda a árvore. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no set, no botão, e vou alterar o contador de 0 para 10. Note que ele foi marcado para ser renderizado, ele foi renderizado e ele chegou ao commit, porque na tela o 0 virou para 10. Agora vamos dizer que eu clique novamente aqui no count. Certo? Isso aí é uma questão de React. A primeira vez que ele é executado, ele chega a ser renderizado. Apesar de não ter trocado na tela, ele chega a ser renderizado. Por que a gente sabe que ele foi renderizado? Veja que ele executou a função counter. Porém, nada mudou na tela. Então, ele foi renderizado, mas ele não chegou no commit. Por quê? Porque não tinha nada para mudar. A estrutura anterior é a mesma da nova. E a partir do momento que ele é comparado uma vez e viu que não tem nada para mudar, eu posso vir aqui e clicar quantas vezes eu quiser. Eu estou clicando aqui, não dá para ver, mas estou clicando. Veja que ele não chega nem a ser marcado. Então, ele não chegou nem no trigger, porque o novo estado dele é o mesmo que o antigo. Então, existem essas 3 fases e é interessante saber como isso funciona até para poder optimizar a performance futuramente. Mas
se isso ficou um pouco confuso, fica apenas claro que a ideia é que a renderização é um processo com 3 fases e, geralmente, quando algo é alterado, chega no commit. Quando algo não é alterado na tela, mesmo assim, ele pode ser que ele seja renderizado. E nós vamos ver exemplos ao longo do curso.